o programa falando sobre a grande tribulação. Este é um episódio que a Bíblia apresenta que vai acontecer nos últimos tempos, nos últimos dias antes da volta de Jesus. Agora, existe muita dúvida de quem participar, o que é essa grande tribulação, e aqueles que não estão acostumados a ler a Bíblia sequer sabem o que é isso. Agora, a pergunta que não quer calar é o seguinte: o que é a grande tribulação e quem passará por ela? Uma pergunta, Tito, muito relevante, porque a grande maioria dos nossos irmãos e telespectadores evangélicos acredita o seguinte, que no momento da grande tribulação, a igreja de Deus terá sido arrebatada secretamente e apenas aqueles que não forem salvos durante o arrebatamento é que passarão pela chamada tribulação. Agora, nós veremos que não é assim. Mas antes, vamos saber o que é tribulação. Tribulação é sofrimento. E a Bíblia prediz que pouco antes de Cristo voltar, aqueles que serão fiéis a Deus e aos princípios divinos passarão por um momento de sofrimento, porque haverá a união de dois poderes, um poder político e um poder religioso, que vai impor um sistema falso de adoração. Não vou entrar em detalhes sobre isso agora, mas o nosso amigo, a nossa amiga poderá acessar o blog do programa e ali digitar, por exemplo, marca da besta, o sinal da besta, e aí você verá mais informações sobre isso. Mas, pouco antes de Cristo voltar, haverá essa união de um poder político e de um poder religioso, e esta união, que estabelecerá um falso sistema de adoração, trará grande tribulação, sofrimento, àqueles que serão perseguidos. Apocalipse 13, 16 e 17 diz assim: também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. O termo besta aqui refere-se a um animal visto em visão pelo profeta João, e este animal, os dois animais mencionados aqui, simbolizam um poder político e um poder religioso, ou seja, Estados Unidos da América e Igreja medieval, que se unirão e vão impor um sistema falso de adoração por meio da observância de um falso dia. Neste momento, diz aqui, ninguém vai poder comprar e nem vender. Então veja, aquele que decidir ser fiel a Deus dentro da verdadeira adoração, essa pessoa vai ter dificuldades de comercializar e, obviamente, de ter a sua rotina de vida normal. Agora, neste momento de grande tribulação, biblicamente, a igreja não terá sido arrebatada da terra. Por quê? O momento da grande tribulação é um momento predito na Bíblia em que Deus vai aproveitar a situação, não que Deus impôs a tribulação, na verdade é a consequência de um mundo de pecado, mas Deus aproveitará este momento para mostrar diante do universo, diante dos anjos, quem realmente é de Deus e quem não é. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece se nós pertencemos a Ele ou não. Agora, os anjos não são oniscientes como Deus, e portanto o momento da tribulação será um momento para que os anjos percebam quem é quem no desfecho final do conflito entre Cristo e Satanás. E de acordo com a Bíblia, já que o universo precisa ver quem é quem, os justos passarão pela grande tribulação, por este momento de perseguição religiosa e política. Por quê? O próprio Apocalipse 7 diz claramente isso. Então é importante, querido irmão, que você estude este capítulo. Apocalipse 7, no verso 9, primeiramente, diz assim: depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro. E aí no verso 10 diz que eles elogiam, agradecem a Deus pela salvação que receberam. E aí João vê essa grande multidão em visão, e ele pergunta para um ser celestial, o ser celestial
para estimular a curiosidade em João, pergunta assim: João, quem são esses? E aí na visão João pergunta: Senhor, o Senhor sabe? E aí esse ser celestial dá a resposta, ó. Verso 14. Esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite. Ou seja, essas pessoas que estavam diante do trono e que lavaram as suas vestes no sangue de Cristo, ou seja, permitiram que o sangue de Cristo purificasse os seus pecados, essas pessoas vieram da grande tribulação. Ou seja, aqui não ensina que a igreja terá sido arrebatada antes, mas a igreja passará por este momento para que o universo veja quem é quem no desfecho final do conflito entre Cristo e Satanás. Resumidamente, é isto. Eu espero que essa resposta, meu irmão e minha irmã, ajude a você a continuar a sua pesquisa e ajude você também a começar a ensinar aquilo que é correto para os irmãos de sua igreja a respeito do assunto da grande tribulação.